Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a minha orientadora, a doutora Cláudia Maciel. Em nome dela, cumprimento os demais, doutor Ives, doutor... A minha que travou ou só dela? Vou passar agora ao tema da minha monografia, que é a Lei Maria da Penha e as principais mudanças normativas de proteção à mulher ocorridas após a sua vigência, né? Aí passamos a falar do objetivo principal da presente monografia, que é discorrer, né, as principais mudanças ocorridas na Lei 11.340 de 2006, desde a sua regulamentação até os dias atuais, apontando as principais alterações legislativas que veio mesmo para ampliar, né, a proteção à mulher. A gente vai poder verificar no decorrer do trabalho que desde 2016, quando foi promulgada a lei, houveram inúmeras alterações, né, que vieram mesmo para resguardar e proteger o direito das mulheres, né? No capítulo 1, foram abordados a questão da evolução histórica, busca de direitos de igualdade da mulher, né, no Brasil, e enfatizando principalmente a importância de descaracterizar o fenômeno da violência doméstica familiar como um problema social. Já no segundo capítulo, foram apresentadas diferentes formas de violência doméstica familiar contra a mulher, dentre elas a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No terceiro capítulo, e o mais importante da presente monografia, foram apresentados, né, as principais mudanças na lei, né, após a vigência da Lei Maria da Penha, enfatizando principalmente as garantias das mulheres em situação de risco, bem como a criminalização de condutas, a aplicação de medidas necessárias ao combate à violência doméstica e familiar. E o último capítulo, não menos importante, foi discorrido, né, e foram tratadas das medidas de urgência, a quais obrigam o agressor, bem como as que protegem as vítimas. E, ao final, eu relatei também sobre o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, né, e como ele vem sendo usado na comarca de Rolim de Moura. Para iniciar o presente trabalho, gostaria de dizer o porquê, né, que a gente utiliza esse termo, por que foi utilizado Lei Maria da Penha. Trago aqui um trecho do livro da Maria Berenice Dias, na sua página 15, um livro publicado em 2019, A Lei Maria da Penha na Justiça, que traz que esta mulher renasceu das cinzas para se transformar em um símbolo de luta contra a violência doméstica no país. Isso porque Maria da Penha foi uma vítima de violência doméstica, sofreu 2 tentativas de homicídio, né? E teve sua denúncia recebida pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, que aceitou essa denúncia de violência doméstica que ela vinha sofrendo, e ela buscou, com todas as forças e todas as armas, tentar a punição daquele agressor, que já vinha impune há muitos anos, né? A partir dessa denúncia, o Brasil foi condenado internacionalmente no ano de 2001, né? Do qual ela recebeu 20 mil dólares, né, de indenização, e decorrente da negligência, né, que ela sofreu por tantos anos não ter passado por isso e o infrator não ter sido penalizado por esses crimes, né? Desde então, a partir de então, né, dessa penalidade que o Brasil foi condenado em julho de 2008 pelo governo do Ceará, né, ela recebeu essa indenização nessa data, e em sonoridade pública, um pedido de desculpas pelo governo do Ceará. Só então, o Brasil resolveu dar cumprimento às convenções e tratados internacionais do qual signatário. Por isso que eu trouxe essa pequena reflexão do porquê Lei Maria da Penha, né? Inclusive, é uma das 3 melhores leis do mundo. Segundo as pesquisas, dizem que a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores leis do mundo, né, de proteção às mulheres. E dentre as principais garantias de proteção à mulher, que veio, né, abarcada na Lei Maria da Penha, podemos citar pedido de concessão de medida protetiva, podendo ser requisitado pessoalmente pela vítima, artigo 19. Não pode ser a vítima responsável pela entrega da notificação da intimação ao agressor, artigo 21, parágrafo único. O juiz deve encaminhar a mulher e filhos a abrigo seguro, garantindo-lhe mantença do vínculo de emprego, artigo 9, parágrafo 2º, inciso 2. Determinação de afastamento do agressor do lar, de modo que impedi-lo de que aproxime da vítima, né? Vedar o contrato da família, fixar alimentos, artigo 22. Possibilidade de prisão cautelar do agressor, independentemente de concessão
ou descumprimento de medida protetiva, enunciado 29 do FONAVID. E comparecimento obrigatório do agressor em programas de recuperação e reeducação, artigo 45. Agora eu vou passar, dar uma pincelada aqui dentre as principais formas de agressão, as quais a gente pode citar a violência física, que a gente sabe que é a violência física contra a mulher, né? Aqui podemos citar que, por mais que não deixe vestígios físicos, né? Porque as agressões não são aparentes muitas vezes, a palavra da vítima tem fundamental importância nos crimes de violência doméstica contra a família e familiar, porque os crimes são cometidos na obscuridade, entre quatro paredes, onde ninguém tem acesso, ninguém tem contato. Então, a palavra da vítima tem grande relevância nesses crimes, inclusive de violência física. Agora, a violência doméstica, psicológica, perdão, agora a violência psicológica, eu trouxe aqui a inovação legislativa, né, de 28 de julho de 2021, após o meu trabalho ficar pronto, mas eu incluí, que trata da violência psicológica, né? Artigo 147b. Causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento do direito de vir e ir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Tá aí a importância, né, de tipificar o crime de violência psicológica, porque, querendo ou não, é um tipo de violência que já era esculpido, né, no crime de na Lei Maria da Penha, no entanto, não era tipificado como um crime, agora trouxe essa inovação. Aí temos a violência sexual, também trazida no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que relata, né, que não diz respeito não apenas o ato sexual, mas também abrange outras formas que enquadram na violência sexual, como, por exemplo, obrigar a vítima a assistir o conteúdo pornográfico, impedimento do agressor de utilizar métodos contraceptivos, ou seja, condutas de cunho sexual em desfavor da vítima que faz se sentir constrangida por ser entendida como violência, pode ser entendida como violência sexual. E no Código Penal temos o estupro, violência sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual, entre outros crimes definidos como violência sexual. Aí podemos citar também a violência patrimonial, presente no artigo 7º, que relata que a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados à satisfação das suas necessidades. Inclusive, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes de violência patrimonial no contexto de violência doméstica. Por fim, vamos relatar aqui sobre a violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Passados aqui a descrever, né, os 5 tipos de violência doméstica que existem, né, agora eu vou relatar as principais alterações legislativas, que é a parte principal da monografia, que eu citei, elenquei aqui no presente trabalho. Primeira, relata sobre direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, de ter atendimento policial e pericial especializado, ininterrompido e preferencialmente por servidores do sexo feminino. Artigo 10A, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino. Parágrafo 1º. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: salvaguardar da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica familiar. Garantir que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência familiar, doméstica e testemunhas terão contato direto com investigados e suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Não retimização do depoente, evitando
sucessivas inquirições sobre o mesmo fato no âmbito criminal, civil, administrativo, bem como questionamento sobre a vida pessoal. Isso aqui é questão de usar prova emprestada, né? Usar prova emprestada na ação penal para as outras áreas, cíveis, por exemplo, né? Caso de divórcio, de indenização, enfim. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunho de delitos que trata essa lei, adotar-se preferencialmente o seguinte procedimento. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para este fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, ou a testemunha ou ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo de gravação em mídia interior do inquérito, né, que são as gravações que são feitas nos inquéritos policiais. Enfim, quanto a este tópico, né, que pese deixa desejar, porque no nosso estado, acredito, né, não no nosso município, não tem a delegacia da mulher funcionando 24 horas por dia. A gente sabe que é um período, acho que acredito que até 13h30, né, que a delegacia da mulher atende as mulheres vítimas de... É isso, doutora? Até 1h30. 13h30. Que atende as mulheres, que é a DEAN, né? No, então, que pese não ser o tempo integral, mas já é um avanço de ter uma delegacia especializada, né? Podendo ter o pronto atendimento ali às mulheres vítimas de violência doméstica. Segunda norma, nova lei, foi de 3 de abril de 2018, publicada, que alterou, né, a Lei Maria da Penha, que trouxe a criminalização de descumprir medida protetiva, né? Trouxe o tipo penal de descumprimento de medida protetiva, que antes não tinha, né? Antes tinha aquela ideia, era crime de desobediência ou não, né? Aí a jurisprudência não configurava o crime de descumprir medida protetiva, que não tinha tipo penal, como crime de desobediência. Aí veio essa lei para superar, né, qualquer tipo de não penalização, né, dessa conduta. No artigo 224A da lei, né, trouxe descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, pena, detenção de 3 a 2 meses. Parágrafo 1º. A configuração do crime depende de competência civil, criminal, juiz ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Parágrafo 3º, disposto nesse artigo, não exclui a aplicação de outras sanções. Como eu já havia dito, né, muitas vezes o acusado ficava impune, né, porque não tinha possibilidade de prisão, né, em caso de descumprimento de medida, porque não cabia o crime de desobediência. Então, agora foi superado, né, agora quem descumprir medida protetiva vai ficar sujeita, né, às penas da lei. Terceira, agora a alteração de 2018, né, da Lei 13.722, que trouxe criminalização do registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privativo, né? Foi aquela lei que trouxe, trazendo a criminalização de divulgação de pornografias, né? De conteúdos, como posso dizer, violação da intimidade de conteúdos cibernéticos, né, de publicidade, questão de WhatsApp, rede social, essas coisas, né? Então, veio com o intuito de criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privativo, que eu havia dito, né? Muito importante, por sinal. Outra mudança, que também veio com a Lei 13.894, de 29 de outubro de 2019, foi criado o Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com o intuito de resolver as questões cíveis também, né? Questão de dissolução de não estável, de divórcio, fazendo com que os juizados fossem competentes para dirimir essas situações, né? Facilitando a vida dessa mulher
vítima de violência doméstica e familiar. No artigo 9º, parágrafo 2º, traz: o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. Mais uma alteração, a que eu trouxe aqui também, através da Lei 13.871, de 17 de setembro de 2019, que traz sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos, né, relativos ao serviço da saúde. Aqui no artigo 9º, parágrafo 4º, trouxe que aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual, psicológica, dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir o Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde ou ente federado, responsável pelas unidades de saúde que prestarem esse serviço. Fazendo uma observação que, claro que esses valores não podem atingir o patrimônio da vítima, né? Vai ser ressarcido a partir do patrimônio da pessoa que cometeu, né, o delito, né, que sujeitou a mulher a esse tipo de agressão. Até porque não faria sentido, né, atingir o patrimônio da vítima. Isso está consagrado no parágrafo 6º. O ressarcimento de que trata o parágrafo 4º deste artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar a possibilidade de substituição da pena aplicada. Outra alteração legislativa que eu também trouxe foi uma decisão da 6ª turma do STJ, que o INSS deve arcar com o afastamento da mulher ameaçada de violência doméstica. Eu, previdenciarista que sou, né, advogada previdenciarista que sou, achei muito interessante essa alteração legislativa, porque se a mulher fica afastada do trabalho, ela não está doente, mas ela é vítima de violência doméstica. Ela tem que ter a manutenção do seu emprego, mas não pode voltar a trabalhar por conta da situação de risco que ela está sofrendo, a ameaça, né, no caso. Então, essa decisão trouxe que a mulher vítima de violência de ameaça, né, vítima de violência doméstica consubstanciada na ameaça, ela equipara-se ao auxílio-doença. Ela tem direito a receber esses salários como se auxílio-doença fosse. Então, achei muito interessante essa decisão da 6ª turma do STJ, quis trazê-la aqui por ser uma inovação legislativa e por ser da minha área, né, e por achar bem interessante mesmo. Uma mudança também, a alteração legislativa que eu trouxe, é a garantia de matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, né? Não sabia também, essa alteração muito interessante, que também achei, esculpida no artigo 13, veio alterada pela Lei 13.822, de 8 de outubro de 2019, garantindo a matrícula dos dependentes de violência doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, alterando a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, né? Vejamos. Mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade de matrícula de seus dependentes em instituições de educação básica mais próximas de seu domicílio, ou transferi-los para esta instituição mediante a apresentação de documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Parágrafo 8º. Serão sigilosos os dados da ofendida e dos seus dependentes, matriculados ou transferidos, conforme o parágrafo 7º deste artigo. Ou seja, né, muitas vezes a mulher vítima de violência doméstica ela tem que retirar do seu lar, às vezes mudar de cidade, e essa lei veio para garantir que o filho fosse matriculado próximo a essa nova residência, né, dessa ofendida, dessa vítima de violência doméstica. Outra alteração, também, uma das importantes, novas, né, das mais novas, né, que
da aplicação de medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial à mulher em situação de violência doméstica. A Lei 13.827, de 13 de maio de 2019, tornou possível a aplicação da medida protetiva de urgência, uma vez demonstrado o risco, né, atual e eminente à vida ou integridade física dessa mulher, agora não só física, mas também psicológica, né, com a redação dada pela Lei 14.188 de 2021, recente agora, de julho, né, a violência, trouxendo a violência não só física, como também a psicológica. Então, o agressor poderá ser afastado imediatamente do seu lar pela autoridade judicial ou policial. Vou trazer aqui o artigo, verificada a existência de artigo 12C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psíquica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou dos seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Ou seja, aqui no nosso estado, né, acontece, meus irmãos são policiais, acontece no município não ser sede de comarca, não ter delegado de polícia de plantão, e o próprio policial militar, ele pode, né, afastar esse agressor do lar, verificando, né, caso de extrema urgência. Então, se fosse esperar, né, uma decisão judicial ou uma autoridade policial, no caso, delegado de polícia, para que ele afastasse esse ofendido do lar, às vezes demoraria 4 dias, 48 horas, mais 48 horas. Então, agora, com essa alteração, acredito eu que foi uma das melhores alterações da Lei Maria da Penha, que veio para garantir mesmo, né, que a vítima seja resguardada, né? Portanto, havendo risco na integridade e a vida a integridade física da vítima, não só física, né, como já disse que mudou a lei, psíquica também, né, violência psicológica também foi elencada tipificada como crime, dos seus dependentes de agressor deve ser afastado imediatamente do lar. Essa medida, que anteriormente era adotada apenas pela autoridade judicial, após a nova regra, nos municípios que não são sede de comarca, cabe à Polícia Civil realizar essa diligência, não só a civil, né, como a Polícia Militar também, como eu já disse aqui. Agora, passamos para o próximo, alteração legislativa. Trouxe várias alterações, que esse é o tema, né, da monografia. Trouxe agora a Lei 13.828 de 2019, sancionada em 8 de outubro de 2019, que trata da apreensão de arma de fogo sob posse de agressor em caso de violência doméstica. Uma outra possibilidade também, esculpida no artigo 18, que trata: recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz um prazo de 48 horas determinar a apreensão imediata de arma de fogo de posse do agressor, né? Caso for registrada essa arma, né? A gente sabe que em muitos casos não tem, né, essa arma registrada, mas se o agressor tem uma arma registrada em seu nome, o juiz pode determinar de imediata apreensão, né, dessa arma de fogo. 10ª e última alteração, acho que tem algum áudio ligado. Da medida protetiva de frequência do agressor a centro de educação, de reabilitação e acompanhamento psicossocial, né? Que agora trouxemos aqui uma alteração que visou, acredito eu, né, a informações e para que o agressor não venha reincidir, né? Porque o crime de violência doméstica, a gente sabe que tem muitas reincidências. A partir do momento que traz essa reabilitação e o acompanhamento psicossocial desse agressor, faz com que iniba novas agressões, né? Então, vou citar aqui o artigo 2º, o artigo 22 da lei, né, Maria da Penha, passou a vigorar com as seguintes alterações. Fazendo com que é obrigatório o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Ou seja, tornou-se obrigatório, né, o comparecimento do agressor nesses casos
e que, inclusive, poderá acarretar a prisão em flagrante se ele faltar injustificadamente nesses programas. Por isso que é tão importante, né, que os agressores ele compareçam nesses programas, façam essas palestras que tem, né, para que iniba, para que ele não possa cometer novos delitos. Eu tenho que encerrar agora, que eu falei demais. Minha orientadora está aqui. Você tem 1 minuto para encerrar. Tinha outras coisas para eu discorrer aqui também, inclusive do formulário, que eu acho também bem interessante, que foi criado pelo CNJ, que em Rolim de Moura está sendo utilizado, a doutora Cláudia me disse que está sendo utilizado pela Patrulha Maria da Penha e pelo Núcleo Psicossocial, que eles fazem um relatório descrevendo se a vítima, quantas vezes ela já foi agredida alguma vez, de vários comportamentos. Inclusive, ela disse que está sendo utilizado para dar as decisões de manutenção ou não das prisões, né, cautelares. Enfim, concluindo meu trabalho, foi um tema muito... Gostei de ter feito, gostei de saber das principais inovações, não só eu acho que isso tem que ser de cunho informativo para uma população em geral que muitas vezes não sabe das alterações, uma questão social, né, que vem sendo implementada, tem que ser implementada. A doutora Cláudia, né, participa muito de muitos debates sobre a Lei Maria da Penha e as inovações que vem acontecendo, e o não se cale, né, as mulheres não devem se calar frente a essas conquistas. E aí a principal conquista que eu vi foi a questão as principais inovações foi a questão da violência psicológica, eu acredito que é a que mais acontece, e antes não era tipificado como crime, e hoje é tipificado. Então, penso que a questão social está sendo mudada, e as pessoas estão se informando cada vez mais, e está plantando aquela sementinha de que mulher não tem que ser preterida ao homem, nunca a história trouxe isso, mas não deve ser. Direitos iguais, a gente, né, estão lutando, as mulheres sempre estão lutando por direitos iguais. Acredito que isso vem sendo fomentado, isso vem sendo conversado, assim como debate como esse que eu trouxe aqui, né, como essa monografia, trouxe temas que realmente, mudanças que eu não sabia que existiam, que vêm sendo utilizadas, e é isso. Agradeço pela compreensão, e às vezes eu acho que extrapolei um pouquinho o tempo, queria ter falado mais, mas eu sou assim, falo bastante. E agradecer, obrigada, e é isso. Que agradecemos também a sua apresentação, Pamela. Eu acho que agora nós vamos nos reunir, né? Acho que vamos fazer uma sala temática, ou não? As perguntas. Né? Ah, tá. Tem perguntas. Exato. Então, tem essa batina ainda, né, Pamela? Olha só, você que queria falar bastante, aproveita nas respostas aí, né? Então, né? Vou ter que... Tá certo. Eu vou passar para o doutor Ives, então, primeiro, né? Por causa da ordem da ata aqui. Doutor Ives, então, fica com a oportunidade. Obrigado, doutora Cláudia. Pamela, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Um trabalho muito bem feito. Tratou de forma bem adequada essas inovações, né? Da Lei Maria da Penha. Você tem razão, Pamela, quando você diz que realmente era necessário evoluir. Na vida prática, nós temos muitos casos de violência física contra mulheres, e quando aparece um caso mais complexo de violência, sobretudo de violência psicológica, esse abalo moral, que essa ideia de assimetria de poder traz, né, enraizada, infelizmente, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro é assim, a gente vê tantos exemplos, né, de violação de direitos das mulheres, né, pelo mundo afora. O quão maléfica é a violência psicológica contra a mulher, o mal que faz. Muitas vezes uma palavra do agressor é muito mais prejudicial, machuca muito mais do que uma agressão física.
Pamela, como eu disse, gostei bastante do seu trabalho, não tenho muitas perguntas, não. É só algumas colocações para você refletir e verificar com a sua orientadora se é necessário ou não incluir no seu trabalho. A questão da violência doméstica hoje a violência contra a mulher hoje é uma violação a direitos humanos, né? Dada a amplitude que essa questão tomou, né? Não sei se eu posso dizer que é um caso de saúde pública, mas nós percebemos, acho que todos somos juízes criminais, o quanto o volume de ações envolvendo violência doméstica cresceu. E a gente sabe que existe uma demanda absolutamente reprimida ainda por conta dessa violência moral, né, que impede muitas mulheres de tomar uma providência mais séria contra os seus agressores. Então, talvez seja interessante colocar essa situação, né, da violação de direitos humanos referente à violência doméstica. E quando você falou da questão da violência sexual, também falar um pouquinho da questão da pornografia de vingança, que foi exatamente por isso que essa história toda começou, né? Não havia um tratamento legislativo em relação à pornografia de vingança, e então isso acabou culminando com essa nova visão, né? Essa amplitude também da violência sexual. Você quer falar alguma coisinha sobre isso? Você chegou a olhar alguma coisa sobre isso? Sobre a questão da violação de direitos humanos e pornografia de vingança? Então, especificamente não, mas a gente sabe que aquela alteração que eu trouxe da... Deixa eu olhar aqui agora que eu não lembro de cabeça. Ai, Jesus. Acho que é o tópico 7. Gente, cadê? Não tô achando. Não, Pamela, fica tranquila, só o que você se... Não, sim, a doutora Cláudia ainda, inclusive, ela disse para mim sobre a questão dos tratados internacionais, que impulsionou, né, as alterações, as mudanças, né, que vieram para, inclusive, criar, né, a Lei Maria da Penha. Gente, vai ser interessante, igual o doutor Ives disse, que para fazer esse paralelo, né? Nós vamos depois, então, avaliar, de repente você dá um enfoque um pouquinho maior lá na sua conclusão, fazer uma referência a isso lá na conclusão até do trabalho. Isso, exato. Doutor Ivens, mais alguma coisa? Não, estou satisfeito e, novamente, Pamela, parabéns. Obrigada. O tema ele é apaixonante, de fato. Obrigada. Obrigada, doutor Ivens. Então, agora o doutor Rogério Montanha. Obrigado, novamente, boa tarde. Queria fazer uma saudação especial à doutora Cláudia, orientadora da Pamela, minha amiga, minha colega de concurso, minha colega de batalha de tantos anos aí, e acabamos ficando tão próximos na jurisdição criminal, na mesma região que a gente não sabe se vai sair tão cedo e se a gente quer sair também, né, Cláudia? Bem legal aqui onde a gente está, muito bom poder fazer uma banca contigo. E da mesma forma também, meu irmão de comarca, doutor Ives, nosso coordenador de curso também, receba minha saudação especial. Fruto desse sucesso que tem sido a Emeron aqui em Cacoal, certamente passa pelas mãos da coordenação. A gente tem dado contornos diferenciados aqui em Cacoal e o curso está indo muito bem, é muito legal poder retomar esse trabalho, né, agora na nossa comarca. Também cumprimento a Pamela, muito legal ver a Pamela aqui hoje, defendendo a sua pesquisa, concluindo, coroando aí o seu trabalho, né? A gente comentava aqui no comecinho
que a gente sente falta, né, do aluno que não defende. Infelizmente, não são poucos os casos, né, que o aluno acaba deixando o coroamento final, a parte final do trabalho, que é onde você vai receber o título. Foram 2 anos de sacrifício para aqueles que fizeram, né, a residência e tudo mais. Então, muito legal. Você é da turma de 2018, Pamela? 2019. Ano passado foi residência, né? Muito 2019. Bom. Pamela, parabéns pelo seu trabalho. Gostei muito do teu trabalho, né? Também gostei muito da tua apresentação, né? É muito legal você trabalhar com profissionais. A gente vê uma notória diferença quando você vai galgando os degraus acadêmicos da vida, se especializando e tudo mais. É bem diferente da defesa dos alunos da graduação. Nós saímos agora aqui da Unir, das bancas, aliás, elas estão finalizando hoje da graduação, e no aluno da graduação a gente tem essa dificuldade, que é normal do início da carreira, né, quanto à apresentação, e às vezes pontinhos são tirados porque você tem que avaliar também a apresentação do acadêmico, né, e no teu caso, achei muito legal, muito espontâneo a forma que você apresentou, muito segura do teu trabalho, achei isso fantástico. E também gostei muito do texto, eu sei que o tema ajuda, porque é um tema fantástico, né? Você escolheu muito bem, trabalhou ele muito bem com a Cláudia, tenho certeza que tem dedo da sua orientadora no sucesso aqui do teu trabalho, porque a Cláudia é muito competente mesmo, né? Bom, eu não tenho perguntas e queria fazer apenas 3 colocações que eu acho importante, Pamela, e 3 questões, assim, perceptíveis do nosso dia a dia para contribuir aqui com esse momento especial. Sabe que, como bem o Ivens falou, deu certo aqui, carreou da gente estar aqui em 3 juízes criminais muito próximos aqui da nossa região, né? E que, portanto, tem uma noção, assim, da realidade e, sobretudo, daquilo que aconteceu com a pandemia. E nós imaginávamos, até vi muito discurso, por conta do distanciamento, por conta do home office, por conta da pandemia, os crimes de violência doméstica tendem a aumentar, naquela justificativa de que os casais ficariam mais juntos, né? Até com piadinhas no sentido de que os divórcios aumentariam, né? Porque os casais passariam mais tempo juntos e tudo mais. E você sabe que eu andei fazendo esse levantamento, pelo menos na minha unidade, eu não conheço a realidade dos outros colegas, mas na primeira vara criminal a gente não teve aumento. Se, por um lado, nós também não tivemos uma diminuição, nós também não tivemos um aumento desses casos. Isso, eu acho que é fruto dessas alterações legislativas, de que esse assunto tem chegado nos lares, né? Tem chegado nas mulheres. O professor Ivens fez uma colocação muito importante, que toda vez que eu falo sobre esse tema, eu também comento, que é a questão da litigiosidade reprimida que nós temos nesses casos, né? Dá a impressão que há uma explosão de casos de violência doméstica e que eles representam muito das varas criminais, né? Talvez 1/3 das varas criminais, um pouco menos disso, são casos ou de medidas protetivas ou de processo, sobretudo de ameaça e lesão corporal, né? Eu acumulo ainda a função do feminicídio, né? Dos julgamentos do feminicídio, porque a minha vara é crime doloso contra a vida, e essa qualificadora do feminicídio também a gente acaba também julgando. E se por um lado, não houve diminuição, mas também não houve aumento. Então, é um dado curioso, porque eu sei que você pode levar esse tema a apresentar em outros locais, as pessoas vão te chamar para você falar sobre isso, mas é um dado interessante, né, que não houve aumento, não se concretizou essa expectativa ruim de que tanto se falava, né? Uma segunda colocação que eu queria fazer é mais uma indicação. Eu não sei se você chegou a dar uma olhadinha em Rolim de Moura, quais são os comitês, as comissões, alguma associação de proteção e defesa da mulher. Aqui em Cacoal, nós temos a Comissão de Defesa da Mulher, que é presidida, inclusive, por uma guerreira aqui, né? Muito legal. Eu já participei no mês de março, que foi o mês das mulheres, a prefeitura fez um evento muito bacana no teatro, eu fui lá palestrar, então eu vi que eles realmente atuam, né? Tem a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar. Aí tem. E também algo que você, na condição de advogada, pode participar, que é a Comissão da Mulher Advogada, né? Aqui em Cacoal eu vejo que a Comissão da Mulher Advogada tem atendimento, acompanha esses casos, não só das advogadas que são vítimas, né? Porque temos, né? Infelizmente, a prática desse tipo de crime coincide com o discurso da academia. Isso não é sempre verdadeiro no direito. Às vezes,
na academia, na doutrina, no magistério, a gente pega exemplos que raramente vão acontecer na prática, né? Que a gente quase não vê, mas no âmbito da violência doméstica, os exemplos são até mais pujantes do que exemplos que a gente costuma ver. Por isso que se muda a lei toda hora. Então, esses que o professor Ives comentou, da pornografia de vingança, eu mesmo devo ter uns 3 ou 4 casos aqui na vara, cada vez mais, com rede social, fotografia, áudio, enfim. Né? Então, uma questão interessante. Então, como indicação, não sei se você participa da Comissão da Mulher Advogada, se não participa ou se não tem em Rolim, eu acho legal que você pudesse capitanear, encabeçar essa iniciativa. Tá? E por fim, como terceira colocação para contribuir, algo que eu tenho sugestionado também sobre esse tema. Você sabe que uma resposta padrão, um pilar, um alicerce inicial para debater esse tema da violência doméstica, caminha sempre pelo lado da informação, da educação, né, de levar conhecimento, esclarecimento às mulheres para que denunciem, né, para que, né, que tornem público essas questões e tudo mais. Mas eu tenho, quando falo sobre isso, ido um pouquinho até além, sabe, Pamela? E compreendendo que esse processo educacional sobre violência doméstica e familiar, ele deve ser trabalhado de igual forma com relação aos homens. Porque talvez o pilar que falta para a gente diminuir esses casos nessa quadra da história seja também potencializar esse critério educativo também em relação a propensos, futuros e eventuais agressores. Né? Isso é algo que deve ser trabalhado na educação básica, fundamental, com os meninos, com as crianças, com os adolescentes, mas também, por que não, quando a gente faz esse tipo de evento, por que não chamar os maridos, os companheiros, os namorados? E eu vejo que falta esse critério educativo também para os homens. Né? E, na verdade, não só homens, porque quem agride mulher está no âmbito da violência doméstica familiar é qualquer pessoa. A vítima é que tem que ser mulher, né? Inclusive já estendendo a jurisprudência aí para transexuais, comunidade, né? Mas eu vejo que os homens também devem fazer parte desse complexo educacional, né? Porque eu acho que é só envolvendo todo mundo nessa luta, nessa guerra, que a gente tem condições realmente de diminuir esses casos. Mas fora isso, não tenho perguntas, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, eu sei que você também foi uma excelente aluna, eu me lembro de você, né? Todo dia lá, de Rolim, ia para Ji-Paraná, e às vezes a carona não ia, às vezes mandava mensagem, professor, olha, vocês foram guerreiros. Foram os dias difíceis, mas vencemos. A gente fica muito orgulhoso, a gente tem saudade de Ji-Paraná, aqui a gente tem alunos de Jaru que só estão podendo fazer o curso porque está em home office, né? Inclusive, eu estava falando com a doutora Cláudia, hoje meu primo é residente da doutora Cláudia, ele fez Emeron, está fazendo o curso, né? Fazendo a pós-graduação, e hoje ele é residente da doutora Cláudia. Legal. E os nossos assessores estão todos ex-alunos aí e tudo mais. Sim. Muito bem. Parabéns. Devolvo a palavra à doutora Cláudia. Doutor Rogério, muito obrigada, doutor Ivens também, né, pelas palavras. O trabalho da Pamela, realmente, ela envolve uma temática, para nós que lidamos na vara criminal, uma temática muito sensível, uma temática que é de luta mesmo, né? Quem começa a trabalhar, quem começa a lidar com as questões de violência doméstica, vê que é uma realidade muito próxima, né? E às vezes muito próxima da gente. Acontece com pessoas conhecidas, com familiares, né? Todos estão sujeitos a isso, e isso é uma questão que tem que ser realmente trabalhada, difundida, essas questões das violências e tal. A Pamela, ela foi minha residente e ela trabalhou muito a questão da violência doméstica, né? Porque eu fazia minutar processos de violência doméstica. Você precisa sentir, ver os vários contextos de violência doméstica. Você precisa ver como as coisas afloram no seio familiar, como que essa violência se demonstra, né? E aí foi percebendo que violência doméstica tem as suas especificidades em cada processo. Em cada tem aquelas questões que envolvem ou um filho, uma criança que presencia, como é uma questão complexa, né? Como é uma temática muito sensível, como isso é questão de direitos humanos mesmo, né? Porque o alcance da violência, ela afeta toda a sociedade em si. E afeta não só esta geração, mas as futuras, porque nós sabemos que as coisas se replicam,
né? E quando ela começou o debate aqui com a questão de que é uma lei muito moderna, quando nós propomos essa questão do trabalho para falar sobre a legislação, que não obstante seja uma legislação tão moderna, mas veja quantas coisas vieram alterando, né, e vem alterando para que se atenda às várias possibilidades de violência, ou de forma que possa melhor tratar a matéria e tudo mais. E aí nós não entramos ainda nem em resoluções, né? Eu falei, não vai dar para a gente chegar nas resoluções do CNJ, que tentam dar um atendimento mais humanizado, né? E são tantas coisas. E se nós fôssemos dar um teste de doutorado aí, né? Você pega um tema e consegue fazer, e realmente. E nós... essa questão que foi até mencionado aqui em relação ao formulário da violência, né, nacional de avaliação de risco, algumas coisas, em razão da pandemia, até ela que tinha interesse de fazer alguma pesquisa mais com as DEANs, a gente acabou não podendo fazer, e ficou mais restrito nas leis mesmo, porque entrou a pandemia, as coisas, né, dificultaram bastante, muita coisa que era de pesquisa de campo a gente não pôde fazer e tal. Eu falei para ela, vamos brecar e, né, ficar mais na legislação mesmo, que já é assunto, já é bastante evolução mesmo, né? Mas, Pamela, eu quero dizer também da minha satisfação ter sido a sua orientadora, né, de ver esse produto final seu aí, e ver que você entendeu também, né? Depois de ver a evolução da lei, as inovações que vieram, perceber, né, que ainda há muito para fazer na lei, muito do que se implementar da própria legislação, né? Nós temos uma lei importante aí, mas muito para ser feita, enfim. Tá bom? Então, os meus parabéns, até os meus agradecimentos. O meu agradecimento, essa banca mesmo, ter os colegas aqui me ladeando, realmente, 2 juízes criminais muito próximos, é uma honra para mim. Eu fiquei muito satisfeita ao saber que seriam os 2 que estariam aqui conosco hoje. Então, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho. Agora sim, nós vamos fazer uma sala em que eu, doutor Ives e o Rogério, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho nós retornaremos. Acho que a Lidiane prepara essa sala agora. Só um minuto.
Pam, 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 pam. Momentos de tensão. Uau, consegui voltar aqui. Gente, é a primeira vez que eu sozinha vou para uma sala e volto, e fiquei meio em dúvida se era isso mesmo. Porque quando eu estou fazendo a especialização também, que eles me colocam, eles me devolvem, eu não fiquei meio em dúvida aqui. Mas tá certo. Pamela, eu não sei se o doutor Ives e o doutor Rogério vai querer falar mais alguma coisa, ou eu posso só... Só agradecer mesmo mais uma vez, do prazer, cumprimentar o Marcos, Exatamente. E também a nossa colaboradora aqui do Emeron, só isso. Marcos, Lidiane, são meu braço direito, esquerdo. Sem eles não é impossível. É isso, eu também tenho um agradecimento ao Marcos, à Lidiane. Marcos, né, tirando as dúvidas, faz tempo que eu não participo de bancas, né? A outra foi presencial, olha, 2 anos de pandemia, agora que eu estou voltando, até fiquei um pouco em dúvida, e o Marcos ajudando, né, Marcos? Então, também tenho os meus agradecimentos. E Pamela, quero dizer, a Lidiane também, né? Um agradecimento à Lidiane. Quero dizer que, retomando a banca aqui, fiquei muito feliz. Pamela, você foi muito bem avaliada pelo Dr. Rogério, pelo Dr. Ivens, né? Está sendo aprovada aqui com a nota máxima. Tá? Ai, obrigada! Obrigada. E aí, está uma honraria sendo concluída aqui a pós-graduação, tá? Então, assim, nós temos os votos certos. A sua pós-graduação está encerrando aqui com o seu título, né? E com essa nota, realmente um reconhecimento pelo seu trabalho. E os nossos votos de sucesso, né? Que você tenha sempre mais sucesso. Não fique só na área previdenciária, não. Venha trabalhar conosco na área criminal aí também. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, né? Porque quem vai trabalhar na área criminal tem que conhecer da legislação tão especial que é a legislação Maria da Penha, né? Tem que entender o objetivo da lei, a proteção ampla da lei e tudo mais, e você entendeu muito bem ao discorrer, inclusive, sobre a evolução desta lei. Então, os nossos parabéns, né? E o meu agradecimento por ter me escolhido como orientador, e meus agradecimentos aqui aos colegas que dividem a banca comigo e ao pessoal da Emeron. Tá certo? Tá certo. Obrigada a todos, de coração. Marcos, você tirou a foto aqui para recordação dela? Tira uma foto aí, viu?